manhã sentirmos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Falando diretamente aos nossos corações. É privilégio, irmãos. Confesso que é privilégio. Pode ter certeza, se Deus te trouxe aqui hoje, algo preparado para você Ele tem. Amém? Glória a Deus. Vamos para o nosso momento agora devocional. Vamos ler a palavra de Deus, que nos convida a louvar. Lá em Salmo 150, é o último, não sei se os irmãos sabem, é o último capítulo, o último versículo, né? É o número 150, e nele é algo maravilhoso, porque o Senhor Ele nos convida a louvar. Louvar. Simplesmente louvar. Eu queria convidar a igreja para estar lendo todos juntos. Aqui no telão tem, daí a letra não é diferente. Fica mais fácil para nós estarmos lendo o versículo juntos. Amém? Vamos lá? Louvai ao Senhor, louvai-o a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Esses apenas 6 versículos nos convidam a louvar 10 vezes. A palavra louvar aparece 10 vezes. E nesse capítulo, o salmista, ele nos ensina, né, nos mostra, nos instrui sobre o lugar que deve ser louvado. Ali no capítulo 1, ele explica aonde que nós devemos louvar. No seu santuário, no seu firmamento, na obra do seu poder. Já no 2, nos explica, aliás, do 3 ao 5, no 2, os motivos de louvor. Então, por que nós devemos adorar e louvar ao Senhor? Pelos seus atos poderosos. Né? Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Eu não conheço ninguém maior que Deus. Então, a excelência da grandeza dele. Do 3 ao 5, nos mostra a forma que nós devemos louvar. Irmãos, muitas vezes a gente diz, eu não sei louvar. Mas a gente sabe bater uma panela, não sabe? Mulher sabe muito bem fazer isso, né? Bater a panela na colher dentro da panela. Então, existem várias formas de nós louvarmos a Deus. Com instrumentos, com a nossa voz, em adoração. Daí já no último, nos explica, no 6, quem deve louvar ao Senhor. Você já parou para se perguntar? Quem deve louvar ao Senhor? Quem deve louvar? Você sabia que os pássaros louvam todas as manhãs? Os animais, mesmo no rugir dos sons das suas vozes, também louvam? E aqui diz assim, tudo, vamos ler juntos de novo? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, tudo quanto tem fôlego. E se tem uma coisa que nós temos é fôlego, né, irmãos? Então, o que nós devemos fazer com o nosso fôlego? Louvar ao Senhor. Amém? Então, Ele nos convida para nós estarmos louvando ao Senhor. Dando continuidade a essa palavra, quando se trata de louvar, nós muitas vezes nos perguntamos, Pai, mas uma forma de agradecer ao Senhor pelos grandes feitos que Ele tem feito nas nossas vidas. E o Senhor, Ele nos dá uma recomendação. Achei muito interessante a abertura do Júnior na semana passada, que ele nos mostrou 3 formas de nós estarmos quites com Deus. E uma delas era a nossa fidelidade. Eu nunca tinha ouvido a palavra com esse tom, nessa forma que Ele se expressou. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu sou fiel a Cristo, eu vou na igreja todo domingo, eu sou fiel a Cristo, eu oro. Mas
E você ajuda a manter a casa de Cristo? Você ajuda a manter a obra, o reino? Você ajuda com missões? Né? Então, neste momento, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre a nossa dedicação de vida. E eu lendo um pouquinho hoje a respeito disso, lá em 2 Coríntios 9, dos 6 ao 8, ele nos recomenda, os 6 e o 7, perdão, ele nos recomenda como que nós devemos nos apresentar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu sempre ouvia, e vocês também, com certeza, ouviram já o que eu vou ler aqui. Só que eu não sabia que estava aqui, nesse lugarzinho que está. Diz assim: a sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, assim, muitas vezes a gente acha que a gente é constrangido a dar uma oferta, a gente é constrangido a dizimar. Mas aqui nos fala que o que você propôs no seu coração. Nós temos a passagem daquela mulher que ela deu tudo que ela tinha. Muitas vezes a gente diz assim: eu só vou ofertar R$2 para missões. Mas esses R$2 que nós vamos ofertar para missões, muitas vezes é tudo que o missionário vai receber lá no campo. Então, assim, a gente tem que se atentar para isso, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela tem promessas com relação à nossa vida financeira. Né? Aquele que semeia pouco, também vai colher pouco. Porque não tem, irmãos, como a gente plantar. Vamos lá, vamos fazer uma horta simples, né? De salsinha e cebolinha. Se você plantar 2 pés de cebolinha e 2 pés de salsinha, você vai ter 4 pés. E ainda tem a generosidade de Deus, porque salsinha e cebolinha é uma coisa que vem muito, né? Muitas vezes a gente põe 1 grão ali e ainda saem uns 7, 8 filetinhos de cada. Então, assim, quanto você tem semeado no reino de Deus? Quanto você tem semeado na obra do Senhor? Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear bastante, você vai colher bastante. E aqui eu desafio vocês a semearem no reino. Né? A não ficarem para vocês a 10ª parte daquilo que pertence ao Senhor. Que, na minha opinião, é a primeira, né? É a primícia. Tem uma outra palavra que fala sobre as primícias. Eu tinha até marcado ela aqui para falar lá em Provérbios, que fala sobre as primícias. O primeiro, né? O primeiro é do Senhor. Porque se você não conseguir fazer as coisas com os 90 que te sobram, não vai ser com os 100% que você vai fazer. Amém? Então, você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, que separou na sua casa, o que você propôs no seu coração, como a Bíblia fala, não com a tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, venha com alegria trazer aquilo que pertence ao Senhor. Venha com alegria ofertar, venha com alegria dizimar, venha com alegria entregar a 10ª parte. Amém? Nós vamos estar louvando e na sequência nós vamos estar orando. Sua cabeça, vamos estar em oração. Senhor Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, Papai, para Te agradecer pelo privilégio que temos de devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, de contribuir para que o Teu reino cresça. Deus, colocamos aqui os dizimistas e os ofertantes dessa igreja. Que o Senhor derrame bênção sobre a vida, sobre a família, sobre os negócios, sobre o trabalho, que o Seu celeiro jamais venha faltar. Papai, que o Senhor também abençoe aqueles irmãos que sentiram o desejo no seu coração, mas não vieram preparados. Que o Senhor também esteja abençoando e fazendo prova do quão maravilhoso o Senhor é, de quão maravilhoso é podermos contribuir
para a tua casa. Porque nós sabemos que quando nós ofertamos, muitas portas que o devorador tenta entrar são fechadas. Por isso aqui nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de devolver a 10ª parte. Que o Senhor abençoe de tal forma os irmãos, que eles vejam a tua grandeza em absolutamente tudo. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, muitos de vocês sabem que os nossos missionários, eles continuam no campo, né? Nós temos contribuído com a Venezuela, que nós temos contribuído com Moçambique, com o pastor Hilário, e as nossas ofertas têm sido encaminhadas. Esse mês nós vamos sentar com a irmã Bel, que é responsável por missões, e vamos estar separando a quantia para nós enviarmos. Então, você que ainda não ofertou para Venezuela, para Moçambique ou para missões, você ainda tem tempo de fazer, que a gente até o final do mês vai estar encaminhando as ofertas missionárias. Amém? E não esqueçam, muito mais importante que a oferta é a oração. Né? Estejam orando por esses missionários, porque nós adotamos eles em oração. E nós também não podemos nos esquecer que missão se faz do outro lado da rua e do outro lado da mesa ao mesmo tempo. Nós temos 3 formas de falar de missões, né? Nós podemos ir, nós podemos orar e nós podemos contribuir. Então, uma das 3 você se encaixa. Ou você oferta, ou você vai para o campo, ou você vai para o vizinho falar, ou você ora. Então, em alguma delas, a gente sempre consegue se encaixar. Amém? Eu não sei se tem algum recado aqui para essa semana. Ainda não, né? Mas, como eu falei no início do culto, na abertura do culto, é uma alegria enorme para a nossa igreja. Né? É uma alegria enorme. E hoje é o primeiro culto que o pastor Vinícius vai pregar como pastor desta igreja. Né? Então, é maravilhoso, né? É maravilhoso. No começo do culto eu já falei, eu estou até cuidando do tempo, porque eu não quero me adentrar muito. Eu quero chamar o pastor Vinícius aqui, para nós estarmos orando pela vida dele, abençoando ele como pastor da nossa igreja. Quero que os irmãos se coloquem em pé, para nós estarmos orando pela vida dele, pela palavra que ele vai trazer aqui. Estenda a sua mão aqui para frente, vamos estar intercedendo pela pregação e pela vida dele, amém? Senhor Deus Pai Celestial, aqui está o teu servo, papai. Pela primeira vez como pastor dessa igreja, somos gratos ao Senhor pela vida dele, por tudo que o Senhor tem realizado até aqui. Queremos colocar o teu servo diante do Senhor, para que o Senhor use como instrumento, que nós possamos preparar os nossos corações, que o teu doce Espírito Santo venha falar diretamente conosco, através do que ele for pregar, através da sua palavra. Papai, usa-o como instrumento, usa como o Senhor tem sempre usado a vida dele, para que alcance corações. Nós sabemos que ele é apenas um instrumento, é um canal que vai levar a tua palavra para as nossas vidas, mas que o Senhor e o teu doce Espírito Santo possa preparar os nossos corações para ouvir o que o Senhor tem para falar. Colocamos a vida dele diante do Senhor e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor supriu o que nós precisávamos. Nós precisávamos de um pastor de frente a essa igreja, e aqui está. Então, hoje é motivo de muita alegria para essa igreja, muita alegria podermos estar aqui, pela primeira vez, ouvindo a pregação dele como nosso pastor. Te agradeço por isso, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Louvado. Pode aplaudir, porque essas palmas são para Jesus Cristo. Ele que é digno de toda honra, digno de toda a glória, por nós estarmos aqui hoje. E glória a Deus por essa chuva abençoada que veio, né, para abençoar a nossa cidade, abençoar tudo que tem nela. Amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus. A felicidade em estar aqui é inexplicável, tanto para mim, como para minha família, para minha esposa Andréia, Arthur. Nós tivemos vindo aqui, nós 3, das outras vezes, né, conhecendo vocês, conhecendo a igreja, mas Deus é tão perfeito que Ele guardou o dia, o primeiro momento, primeira pregação após a posse, primeiro momento para nós estarmos juntos após a posse, onde a minha família está completa aqui hoje. Né? Nosso filho mais velho, Juliano, está aqui, está ajudando ali no computador. Ele veio conosco dessa vez e, não diferente das outras vezes, nós fomos muito bem acolhidos, né? Como desde a primeira vez. E nós só temos a agradecer ao Senhor, porque
as orações de vocês foram respondidas, porque as nossas também foram respondidas em unidade. Aqui o pastor Gilson pregou sobre unidade, e eu achei lindo aquilo que ele trouxe, né? E dentro do que ele pregou sobre unidade no culto de posse, ele trouxe o ID, né? Em Jerusalém, né? Judéia, Samaria, confins da terra. Ele falou sobre isso ali. E a mensagem que Deus pôs no meu coração, confirmou para trazer hoje, já tem mais de um mês essa mensagem, que eu venho lendo nela, meditando nela. E quando chegou no culto de posse, o pastor Gilson trouxe uma parte dela. Aí eu falei, o Espírito Santo é maravilhoso, só vem confirmando todas as coisas para a igreja de Cristo. O Espírito Santo vem confirmando todas as coisas para a igreja de Cristo. Então eu peço, irmãos, que vocês possam ir abrir ou acessar as suas Bíblias em Atos 1. Atos 1, nós vamos ler aí dos versículos 1 a 8 por enquanto. E eu estou exibido, né? Estou usando a Bíblia que eu ganhei no dia da posse aqui, a Bíblia do ministro. Glória a Deus. Irmãos, quer me ganhar, é Bíblia, é livro, tá? Já fica a dica, presente. Livros e Bíblia é a nossa paixão, né? E glória a Deus por isso. Vamos ler o texto? Pode projetar o versículo 1, né? Está pequenininho, mas vocês podem acompanhar também aí na Bíblia de vocês. Vamos lá, Atos 1, verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até aqui, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por este domingo tão abençoado, obrigado por este tempo maravilhoso, por essa temperatura agradável, obrigado, Senhor, por trazer água à nossa terra, obrigado a Deus por estarmos aqui como igreja de Cristo reunidos, diante de algo tão nobre, que é a Tua palavra, que são as Tuas escrituras, que têm poder, Pai, para separar a alma de espírito, separar os sentimentos da razão e nos conectar com o Senhor, e que nesta manhã nós possamos ser ministrados, como cantamos aqui, pelo Teu Espírito Santo. És bem-vindo aqui, Espírito Santo aqui, você tem liberdade em cada coração, ministra no coração da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, dos versículos 1 a 3, que nós lemos, um texto escrito por um gentil, ou seja, um pagão, não era um judeu, Lucas, o médico. Ele se converte, e então passa a caminhar com Paulo, né, companheiro de viagem, e escrever algumas coisas. Então aqui ele escreve o seu segundo evangelho. Lucas escreve o seu primeiro evangelho, evangelho de Lucas, e ele dá uma sequência em Atos dos Apóstolos. É interessante fazermos uma leitura assim, ler Lucas e ler Atos dos Apóstolos, dando uma sequência. E por volta de 85 depois de Cristo, Lucas escreve para Teófilo. Vocês podem notar no versículo 1, quando ele fala, em meu livro anterior, ou seja, no meu evangelho, né, Teófilo,
escrevia a respeito de tudo. Então, Jesus aqui está falando, ou Lucas está falando, que ele escreve para Teófilo, um impulsionador, um homem muito importante, um empreendedor do Evangelho. As escritas precisavam serem copiadas e avançar nas igrejas de Cristo. Então, Teófilo, ele colaborava com isso. E aí, Lucas ali, ele resume, ele fala, Cristo veio, ensinou, né, falou de seus feitos, realizou suas maravilhas. E aí Jesus aqui, irmãos, nesse contexto, ele estava assentado com os discípulos. Foram 40 dias ensinando ainda sobre o reino de Deus, preparando com as suas mãos furadas, com seus pés furados, ressurreto, o Cristo ressurreto. Ele estava ali junto aos discípulos, orientando, e até que ele chega em um momento, onde ele diz assim, no verso 4 e 5, olha, fiquem em Jerusalém, não saiam, porque chegará o dia que cumprirá aquela promessa que eu fiz a vocês. E qual é essa promessa que ele fala aqui no texto? Não está aparente. Fique em Jerusalém, né, que algo vai acontecer. A promessa, ele fala em João 14, 16 e 17, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. Por que um outro Consolador? Porque quem consolava os seguidores de Jesus ali era o próprio Cristo. Ele que consolava, Ele que orientava, Ele que curava, Ele que intercedia. Então Ele sabe que vai chegar o momento dele e fala, não, o Pai não lhes deixará órfãos, vai enviar outro Consolador, a palavra Paráclitos, que significa aquele que consola, aquele que encoraja e aquele que exorta. Então Jesus fala, vai se cumprir a promessa de meu Pai, o Espírito Santo virá sobre vocês. E então no versículo 8, ele deixa bem assim, Cristo é bem taxativo, né? Ele diz assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus traz a promessa, ele promete, ele fala assim, olha, vai começar a igreja vai ser dado início na minha igreja, porque o Espírito Santo estará com vocês receberão poder. Só que aqui ele está com os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta as mãos. Amém, glória a Deus, somos discípulos dele. Nós precisamos agora então nos transportar para aquele momento, onde nós estávamos como os discípulos ali, assentados em volta dele. Na nossa mente nós estamos ali com Cristo. E então ele deixa uma ordem, não saiam de Jerusalém. E em seguida ele nos deixa uma missão. Aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz no vídeo, convidando para o culto de hoje. Acho que a maioria de vocês, eu creio que receberam. O que você faria ao receber uma missão vinda de alguém que você ama? Imagina aquela pessoa que você mais ama aqui. E antes dela partir, ela te deixa uma missão. Qual o seu nível de comprometimento em cumprir essa missão? Eu quero trazer um exemplo breve. Meus avós paternos. Eu sou o neto mais velho de todos os netos que eles têm. Não são eu, mais alguns irmãos, meus 3 irmãos, e ainda tem meus primos que são mais novos. Mas eu sou o neto mais velho. Eu fui o primeiro netinho do meu avô. Então ele teve um carinho muito grande por mim, eu por ele. E um dia ele foi internado. Ele não tinha entregado a vida dele para Jesus ainda. Ele foi internado com muita insistência nossa. Vamos para o hospital, vamos ver o que está acontecendo. Aí o pulmão dele estava comprometido, ele ficou internado ali, lúcido. E um dia eu vinha orando por isso e fui até o hospital. Numa área coletiva, onde estava minha avó, algumas testemunhas, e eu falei para ele de Jesus. Falei, o senhor reconhece Jesus como o seu único Senhor e Salvador? Fiz todo aquele procedimento, porque ele era de muita fé, mas na igreja católica, né? Eu falei, o senhor crê que não há outro Salvador? Que não há outro intercessor, nem outra intercessora, mas apenas Jesus?
Aí ele falou, eu creio. Eu falei, então, o senhor pode repetir comigo? Aí ele foi repetindo, eu, Anísio Gregório, reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, meu único Senhor, diante de testemunhas. E ali meu avô entregou a vida para Jesus. Numa quinta-feira. Naquele mesmo momento, a minha avó estava com a cabeça branca, estava com as raízes brancas, ela sempre pintava o cabelo, naquele dia ela não estava branquinho o cabelo dela, e isso meu avô com 86 e minha avó com 83, mais ou menos. Ele deu um recado para ela, uma missão. Ele falou, Biá, que é o apelido da minha avó, é Maria, o nome dela, falou, Biá, não deixa seu cabelo branco assim. Não quero você de cabelinho branco, quero você de cabelo pintado. Era uma coisa que ele gostava, que ela sempre fazia por ele. Aí ela falou, tá bom. Na segunda-feira, isso foi na quinta, na segunda-feira eu estava com meu avô cuidando dele, e então parou o coração, ele estava comprometido já, e a gente meio que, eu já estava orando por isso. Então, quando parou, eu fui checar o batimento cardíaco dele, ele rapidinho, sempre eu estava colocando de volta, voltava o batimento, porque escapava do dedo aquele sensor. Quando parou, uma hora da madrugada mais ou menos, 1h30, eu fui e coloquei de volta, não voltou o coração. Aí eu corri olhar para ele estava nos últimos suspiros. Aí ele olhou para mim, respirou um pouco e descansou nos meus braços. Eu vi o meu avô partindo nos meus braços, mas a minha tranquilidade naquele momento era tamanha, porque ele havia entregado a vida dele para Jesus 3 dias atrás. Louvado seja Deus por isso. Isso foi em 2017. Há mais ou menos uns 30 dias atrás, 3, 4 anos depois, eu estou com a minha avó e minha avó falou assim, eu preciso fazer uma coisa. Eu falei, o que, vó? Pintar o meu cabelo, já está aparecendo as raízes e seu avô não gosta. E ele falou que nunca mais era para eu deixar meu cabelo branco. Então eu vou lá pintar. Ela falou aquilo com tanto amor, que ela pegou o pedido do meu avô e falou, nunca deixa seu cabelo assim. Ela foi e ela manteve isso. É uma coisa simples, mas para ela aquilo, ela faz com tanto amor, lembrando dele, que ele pediu uma coisa para ela. E Jesus aqui fala que nós receberíamos poder para sermos testemunhas deles. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre essa promessa que inaugura a igreja de Cristo. Então no versículo 8, ele diz assim, mas receberão poder. Que poder é esse? Porque a gente vive ouvindo, o poder do Espírito. A palavra aqui é dinamis, que é a raiz da palavra dinamite. Quando se criou um explosivo, eles utilizaram essa palavra, extraíram essa raiz do grego, porque é algo que quando é ativado, uma dinamite quando é ativada, nada que está em volta dela permanece da mesma forma. Então esse poder, que tem o significado de força, de energia, de habilidade e de capacidade, quando ele é ativado, nada que está em volta fica do mesmo jeito. Esse é o poder do Espírito Santo, que habita em cada um de vocês, que habita em mim, que habita do nosso coração. É um poder que nos leva a fazer coisas que humanamente são impossíveis, e a principal delas, amar ao próximo, sem esperar nada em troca, sem perguntar se ele merece que eu o ame. Esse poder ele nos leva a fazer isso. Mas aqui Jesus estava falando assim, quando os discípulos estão em volta dele e ouvem ele dizer receberão poder, eles já sabiam que Cristo estava dizendo, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber habilidade, vocês vão receber capacidade, vocês vão receber força. E o que aconteceu depois daqui? Pedro evangelizava, pregava o evangelho, 3.000 se convertiam. A gente vai caminhando pelo texto, Pedro prega de novo em outro lugar, 5.000 entregam a vida para Jesus. E não eram os homens que faziam isso, porque até aquele momento eram apenas homens. Mas com a vinda do Espírito Santo, que Jesus prometeu, iniciou então a igreja de Cristo. E então aqueles homens, onde eles iam, nada ficava da forma que era. Irmãos, e aquele poder que habitava neles, habita em cada um de nós aqui nessa cidade, em cada um de vocês aqui nessa igreja. Nós temos isso em nós, porque é promessa de Deus. Agora, as promessas de Deus falham? Não, essa não falhou.
veio o Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita em nossos corações, e é esse Espírito que nos movimenta. Em Marcos 13, 25, quando Cristo menciona poder ali, que ele fala sobre a questão do poder celestial ser afetado com a vinda dele, com o retorno dele, né, com a volta, a palavra ali tem um sentido militar, de uma força militar, é algo tão forte, que o que habita em nós, tem mais força do que qualquer coisa deste mundo. Ou seja, Deus concedeu a nós uma parte dele, o Espírito Santo. Não sou eu quem digo isso, é a própria Escritura. Porque na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: filhinhos, o que habita em vós é maior do que o que está no mundo. O Espírito Santo que habita em nós é maior do que qualquer situação que qualquer um de nós possamos passar um dia. Não importa as lutas que nós vamos ter, não importa os obstáculos que nós vamos ter, porque aquele que habita em cada um de vocês é maior do que o que está no mundo. Não devemos temer o mundo, não devemos temer tudo isso que está acontecendo. Eu tenho visto nas redes sociais que eu sigo, de alguns pastores, alguns perfis evangelísticos, eles estão postando com frequência, perfil bloqueado, eles falam: olha, o Instagram e o Facebook cancelaram o nosso alcance, não estão deixando o evangelho, eles bloqueiam. O sistema é assim, só que quem disse que nós dependemos do sistema? Nós dependemos de um Deus maior, que enviou o Filho dele, para que nós tivéssemos então o poder. Nós não dependemos do mundo, nós não dependemos do sistema, porque nós sabemos que nós não pertencemos a esse sistema, nós pertencemos a um Deus que pagou um alto preço por nós. E não foi só isso, o próprio Jesus disse: olha, virá o Espírito Santo sobre vocês. E eu até fiz uma anotação aqui, vou me atrever, eu dei uma alteradinha no texto, eu coloquei assim: filhinhos, o que habita em vós, ó santos da igreja de Cristo em Bodoquena, é maior do que o que está no mundo. O que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Nada pode contra o poder de Deus, nada. Sabendo disso, agora, que o que habita em nós é maior do que o que está no mundo, sabendo que nós desfrutamos de tamanho amor, o que nós temos feito pelas vidas que nos rodeiam? O que nós temos feito? Quais têm sido as nossas ações em favor de quem está à nossa volta, né? Como a Júlia bem disse aqui, as missões, elas começam do outro lado da mesa, né? Então vai ali para a nossa vizinhança, então vai expandindo, é uma força centrífuga, ela começa dentro da nossa casa, como a Lene pregou domingo aqui, é na família que Deus se revela, e então quem está à nossa volta vai sendo abençoado também, é uma força centrífuga. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos com todo esse poder só na nossa casa, sentada na nossa cadeira e fazendo as coisas que nos agradam, que agrada a nossa carne, que agrada a nossa alma? Como nós estamos agindo com todo esse poder? E aí fica aquela pergunta: mas para que esse poder? E o próprio Cristo responde na sequência, ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Minhas testemunhas. O próprio Cristo responde: o poder que vai vir é para uma única coisa, para que vocês sejam meus espelhos, para que vocês vão e deem testemunho de mim. Essa palavra testemunha é algo que a gente precisa compreender, para que é algo muito intenso. A palavra grega é martíri, que significa é um atributo dado a alguém cujo o testemunho, ou seja, o fato de você testemunhar ou atestar, pode levar em última análise à morte. Vamos lá de novo, estamos do lado de Cristo. Ele fala: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, para serem minhas testemunhas. Quem estava ali
ouvindo Jesus dizer, eles já sabiam que isso era algo muito forte, e que eles correriam o risco então de morte. E eu trouxe aqui 2 explicações sobre essa morte, que nós não devemos temer. A primeira morte é: morremos para nós mesmos, tá? Quando nós temos Cristo como Senhor e compreendemos o Espírito Santo, que Ele é para que nós sejamos testemunhas. Nós morremos para nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, né? Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não somos nós mais, nós morremos para o mundo, nós morremos para o passado, nós morremos para as práticas pecaminosas. Não significa que nós vamos deixar de pecar. Quando isso acontecer, Deus nos leva. Santificação chega no seu processo final, e então há a glorificação, né? Não, nós não vamos deixar de pecar. A diferença é que nós não vamos mais gostar de pecar. Quando nós compreendemos todas essas coisas, então nós compreendemos que nós vamos ser testemunhas, nós morremos para nós mesmos. E a segunda morte é uma morte que nós aqui não estamos vivendo ainda, mas lá no Oriente Médio, na Ásia, está acontecendo. Mártires, essa palavra depois dá origem a quem morre por uma causa, morre pela causa de Cristo, um mártir, né? Os apóstolos foram mártires e continuam os mártires da igreja de Cristo, sendo degolados pelo Estado Islâmico, sendo perseguidos por governos comunistas. Os mártires estão aí, estão morrendo. Agora nós aqui somos privilegiados, por enquanto, que a palavra de Deus se cumpre. E nós estamos vendo pouco a pouco, os boicotes, aqueles que são representantes, embaixadores de Jesus. Os boicotes estão acontecendo, começaram. E os boicotes, eles são visíveis, e muitas vezes eles são invisíveis. É muito sutil as coisas que nos afastam do Senhor. A própria cultura que nós começamos a vivenciar, as coisas que nós começamos a assistir, nós vamos vendo que eles começam a relatar tudo é normal. A cultura, o sexo antes do casamento é normal, né? Como que você, né, não vai... Gente, isso é tão retrógrado. Aí você vê o outro, é verdade. Aí você começa a assistir essas coisas e acompanhar coisas na internet também que trazem isso tudo é projetado para afastar o povo de Deus da caminhada. Só que também é algo bíblico. Vai chegar o dia onde o ser humano não suportará mais a sã doutrina. Eu estou falando de quem está dentro da igreja. Não suportará mais a sã doutrina. Ele não vai aguentar mais ouvir o que deve ser feito para o reino, como que nós devemos nos comportar. E ele vai procurar o quê? Palavra que dá comichões nos ouvidos. Vai gostar de coisas que agradam a carne. Tudo vai se cumprir. Só que ainda temos aqui a liberdade de colocar um som aqui fora, como nós fizemos, e pregar o Evangelho, e convidar quem a gente pode, enquanto é tempo. E o poder que nós recebemos não é para nós ficarmos parados, né? Aonde nós temos sido testemunhas, esse poder é para nós anunciarmos as boas novas. Aonde nós temos sido testemunhas de Jesus, aonde nós temos morrido para nós mesmos, em que parte que ainda falta, da nossa vida, sacrificar para estar nos caminhos de Deus, para aumentar a nossa comunhão com Deus, porque tem algo, sempre vai ter algo que a gente quer guardar ali. Então, busca até na Bíblia. Mas isso aqui está falando que não é pecado, mas a pessoa gosta tanto daquilo, ela faz tanto aquilo toma tanto lugar de Deus, que se torna uma idolatria. Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração, principalmente se é algo que a gente sabe que faz mal, que a gente consome. Só que a gente fala,
não é pecado. Só que a gente insiste em fazer aquilo o tempo todo, e traz sérias complicações, né? Nós sabemos que o texto não condena, né, muita coisa, mas o exagero delas. Tem muita coisa em nós que o Espírito Santo pode sondar o nosso coração e mostrar o que nós devemos deixar de fazer, que ainda nos separa de uma presença de Deus, assim, de uma intimidade com Deus maior. O que nós estamos fazendo com todo esse poder recebido? Nós temos que anunciar as boas novas. E eu pergunto, quem aqui pode anunciar Jesus? Todos nós. Todos nós. Todos nós temos um dom a ser trabalhado. Todos nós temos uma qualificação, algo que é nosso. O dom do serviço, o dom da adoração, o dom do ensino, o dom do cuidado, o dom da oferta. Todos nós temos. Todos nós temos, e precisamos colocar em exercício isso. Porque essa promessa de Jesus não pode ser guardada a 7 chaves. Aqui, quando ele fala que nós receberemos poder para ser testemunha dele, é o início da igreja. Quando o Espírito Santo vem, começa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é apenas templo, não é um domingo de manhã. A igreja de Cristo é quando a gente sai daqui, porque cada um de nós somos a igreja. Cada um de nós somos, porque quem habita em nós é o próprio Espírito Santo. Nós somos o templo, nós somos igreja lá fora. Nós podemos abrir as portas das nossas casas para receber 2 pessoas, 3, 4, e ali realizar um pequeno grupo multiplicador. Ali nós pegamos o estudo do que foi pregado aqui e ser passado durante a semana, para a gente viver isso, e ainda trazer pessoas para compartilhar do amor que nós temos aqui. Isso aqui não pode egoisticamente ficar fechado entre nós, tem que avançar. Bodoquena é de Jesus, e que privilégio a gente poder fazer parte disso, não é? Que privilégio a gente poder receber pessoas que ainda não têm Cristo no coração. Lá em Campo Grande, nós estamos finalizando uma parte do nosso ciclo, né? Nós lideramos um PGM, não é um pequeno grupo, né? Ele acabou que ficou um grupo grande, de 35, 37 pessoas. Teve uma época que tinha 44 pessoas, alguns mudaram de cidade, né? Outros foram para outro ministério servir, outros foram para um PGM mais próximo, algo assim, e por volta de 35, 37 pessoas temos no grupo. E insistíamos em uma multiplicação. Sempre que vinha um casal ou uma pessoa que se prontificava, a gente orava por aquilo, colocava diante do Senhor. E de repente eles se afastavam de liderar, não dava certo. E sempre eu falava com o André, eu falava, mas amor, como que pode? E aí a gente falava, não, mas Deus é o Senhor de todas as coisas. E então agora nessa transição, aqui na posse teve um casal que estava conosco, que é o Franklin e a Grazi, eles estavam aqui, fizeram um vídeo, aqueles que tiveram o casamento restaurado, chegaram no nosso PG divorciados, e Jesus, usando um pequeno grupo, usando pessoas que se dedicaram um dia na semana, por 1h30 apenas. Quanta coisa a gente faz, irmãos, quanta coisa a gente busca fazer. Tem coisas que a gente não fica sem, e o Espírito Santo está falando no coração de cada um, coisas que a gente não fica sem, e que não somam no reino de Deus. Esse casal foi restaurado, pai de 2 adolescentes, que sofriam com o divórcio, precisa de ver o brilho no rosto dessa família. Eles são os próximos líderes. Eles são os próximos líderes. Glória a Deus. E o pastor William falou, queridão, você tem fé para realmente esperar mais gente para multiplicar o grupo?
falei para a Andréia isso, falei, vamos orar. E André e eu pedíamos mais um casal, para que houvesse essa multiplicação, porque o grupo é grande, e o casal, a gente sabe como o grupo grande exige bastante dedicação, porque são mais pessoas, e nós orávamos por mais um casal, e em uma mesma semana, um casal nos chamou para jantar, e falou assim, Deus confirmou no nosso coração, e nós queremos liderar um PGM. Na mesma semana, alguns dias depois, um irmão me chama e fala assim, Deus confirmou no meu coração também, para que eu lidere um pequeno grupo. 3 multiplicações, 3, não foi só uma transferência, vão ter 3 multiplicações, sábado que vem, no dia 20 de fevereiro, às 3 horas da tarde. Eu até peço para a igreja orar, para que tudo aconteça debaixo da condução do Senhor. Será uma festa de multiplicação, 3 PGMs. Por quê, irmãos? Não é por minha causa, não. Não é porque eu me dediquei algum tempo para discipular, para amar, nem a Andréia. Não, é porque o Espírito Santo que habita em nós é que conduz todas as coisas. É o próprio Jesus fazendo a obra dele. Só que ele é tão amoroso que nos concede o privilégio de servi-lo dessa forma. Aleluia, aleluia. O amor de Deus não pode ficar trancafiado só dentro da nossa casa, tem que ser expandido, e eu preciso dizer para vocês, que hoje aqui eu vejo Paulos, eu vejo alguns Pedros aqui, eu vejo Priscilas, como a Priscila, junto a Áquila, cada um deles tinha a sua igreja na casa. Eu vejo aqui, em nome de Jesus, eu creio, eu vejo líderes aqui, eu vejo líderes em excelência, eu vejo o reino de Deus expandido nessa cidade, através de cada um de vocês, e em nome de Jesus, a nossa oração, é para que em cada quarteirão dessa cidade, haja um pequeno grupo, haja um PGM em uma casa, o avanço do reino de Deus nessa cidade, irmãos. Bodoquena vai viver os melhores dias, não é por causa de nós, não, é por causa do Espírito de Deus, é por causa do amor de Deus que quer vir sobre essa cidade. Ele quer fazer maravilhas, e nós temos o privilégio de servi-lo. O poder que habita em nós vai nos levar a sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, certo? Vamos traduzir para nós. O Espírito Santo que habita em nós, o poder dele que habita em nós, vai nos levar a sermos testemunhas em Bodoquena, em Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo. Em nome de Jesus. Então, o terceiro e último ponto, a crescente da igreja de Cristo. Presta atenção no que eu vou dizer, apenas os momentos difíceis é que leva uma igreja a crescer. Momento de muita alegria constante vai nos tornando acomodados, e não sou eu que estou dizendo, é o próprio texto. A igreja de Cristo começou a expandir em Jerusalém, e então eles ficavam só em Jerusalém. Jesus aqui, ele fez uma promessa, não para Jerusalém, mas receberão poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, ponto, acabou, vamos para o próximo versículo. Não, era para expandir o reino de Deus. Então o que acontece lá em Atos 8, quem lembra? Estevão é apedrejado, por quê? Por pregar o evangelho de Cristo. E por quem que ele é apedrejado? Por religiosos, por judeus, que se diziam tementes a Deus, que não aguentavam ouvir o evangelho de Cristo. E Estevão repete Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão pediu para que Deus não levasse em conta o que eles estavam fazendo. E depois da morte de Estevão começaram as perseguições. Aí os judeus gostaram de matar, de ver o sangue de Estevão. Fala, agora vamos matar também os outros. Aí acontece o quê? Uma diáspora, um espalhamento. O momento difícil
de dor, de perseguição, levou à expansão da igreja. Então Filipe sai dali e vai para Samaria, evangeliza lá em Atos 6, ele começa um trabalho, ele evangeliza um eunuco. A igreja começa a expandir, por quê? Por causa da perseguição. São momentos difíceis dentro da igreja que levam uma igreja a crescer. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Não tem aquele ditado que fala que crente é igual pão? Quanto mais bate, mais cresce. E a gente é assim, irmãos. Quanto mais a gente apanha, mais a gente fica forte. A gente sabe que é a glória de Deus. A gente sabe que é a glória de Deus, que é para a glória dele. Por isso que eu trouxe esse terceiro ponto, chamado a crescente da igreja de Cristo. É necessário perseguição. Então o evangelho aí ganhou espaço em outras regiões. Ele foi para a Judéia, ele foi para Samaria. Irmãos, eu fico pensando, Pedro, João, judeus raízes, estando ali do lado de Jesus, ressurreto, falando assim: você vai ser minha testemunha em Samaria, viu? Lá naquele povo que vocês odeiam. Pedro não gostava de samaritano, os judeus não gostavam de samaritano, só que eu creio que até nesse momento talvez eles não lembraram que eles estavam com Jesus quando Jesus amou aquela mulher samaritana. E o único povo em todas as escrituras que falou para Jesus: fica com a gente, não vai embora, porque os outros queriam apedrejá-lo, matá-lo antes da hora. O único povo que falou: fica com a gente, ele ficou por 2 dias, foram os samaritanos, foram os excluídos. E quantos excluídos não tem aqui, perifericamente, que não recebem o amor que nós recebemos? Nós precisamos chegar lá. A igreja de Cristo precisa chegar, precisa sair de Jerusalém, ir para Samaria, ir para a Judéia, ir para confins da terra. Irmãos, os momentos difíceis nos fazem crescer, os momentos difíceis nos levam a outros lugares, Os cristãos, eles podiam adorar, falar de Cristo, e pregar Cristo por certo tempo dentro das sinagogas. Nós vamos ver que Paulo vai à sinagoga e ali ele fala de Jesus. Só que chegou um momento onde os judeus bloquearam, falaram: não pode mais. Eles proibiram de se falar de Jesus dentro das sinagogas. Aonde a igreja de Cristo se estabeleceu nesse tempo? Qual o local? Nas casas. A igreja de Cristo é inaugurada, crescendo dentro das casas. Quando o apóstolo Paulo escreve as cartas, vocês já leram que ele direciona as pessoas? A Áquila e Priscila, Deus seja louvado pela dedicação de vocês aos santos aí em tal cidade, a fulano que está em tal, Timóteo que está em tal lugar, aos santos da casa do fulano. Então você vê que ele está escrevendo para quem está nas casas. Ele não está escrevendo para a primeira igreja presbiteriana, primeira igreja batista, igreja católica do São... Não, ele está escrevendo para as casas. Até o ano 313 depois de Cristo, presta atenção, nós estamos em 2021, até 313, isso que está acontecendo, o início da igreja de Cristo, é 40, 45, 50 depois de Cristo. Então até 313 os cristãos eram mortos em arenas, eram perseguidos e dando glória a Deus. Historiadores como Flávio Josefo e muitos outros, eles relatam isso, que havia felicidade naqueles que eram jogados para os leões, que eles falavam: agora chega de sofrimento, eu vou ver o meu Cristo, aleluia, porque eu vou morrer por Ele, pela causa. Em 313 isso acaba com Constantino institucionalizando a igreja de Cristo, o imperador Constantino. E a morte, a perseguição, ela termina, só que também há uma estatização da igreja, um monopólio, né? Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso serviu para que o evangelho expandisse também, porque o Senhor usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para que o evangelho dele chegue. Irmãos, se nós não pegarmos esse privilégio de servir, Deus vai usar outro, vai, porque as escrituras falam que
Cristo volta quando tudo se cumprir, quando todos ouvirem a tua palavra, quando todos saberem dele, ele retorna. Nós temos que pegar isso com muito amor e considerar esse privilégio. E com toda a comodidade e a liberdade que nós temos hoje, o que nós temos feito? O que nós temos feito? Nós precisamos refletir nisso. É chegado o momento da Igreja de Cristo inaugurada aqui, onde nós lemos, 2021 anos depois, ser dada continuidade, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Lembram da pergunta inicial? O que vocês fariam se a pessoa que você mais ama te deixasse uma missão a ser cumprida? Vamos lá, não tenha medo não. Quem aqui ama a Jesus acima de todas as coisas? Não tenha medo. Ele deixou uma missão para cada um de nós, para nós irmos ser testemunha dele, para nós exercermos aquilo que ele confiou em nós, para exercermos através do poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Foi essa missão que ele deixou. Ele nos deixou uma missão, sua promessa se cumpriu, veio o Espírito Santo trazendo o poder divino, para que como Igreja de Cristo, nós possamos ser o quê? Suas testemunhas. Jesus não fala, receberão poder para serem testemunhas, não, olha só aqui o pronome possessivo que ele traz antes, e receberão poder para serem minhas testemunhas, minhas. A partir do momento, irmãos, que nós entregamos nossa vida para Jesus, olha só, não tem mais volta. Não tem. A gente vai tentar equilibrar com as coisas que a gente gosta lá fora. Não vai dar certo. Deus tem ciúme. Podem acontecer coisas até sérias nas nossas vidas, sérias. Mas vai ser o amor de Deus falando, mostrando, tá vendo? Você não pertence mais a esse mundo, você não pertence mais a você mesmo, você pertence a mim, então vá e seja minha testemunha. É a Ele que nós pertencemos, Ele declarou isso, Ele prometeu, minhas testemunhas. Isso, irmãos, é um privilégio para nós, porque nós seremos testemunhas dEle. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo, tá? Nós vamos ser testemunha de Jesus em Bodoquena, Mato Grosso do Sul, Brasil e mundo, até que Ele venha. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, glória a Ele. Irmãos, é assim que a mensagem de hoje é encerrada, para que nós possamos ser testemunhas dEle. Que privilégio, irmãos, saber que nada acaba aqui, nada acaba aqui, saber que quando vencer o nosso tempo aqui, através da idade vivida, da longevidade quando se acaba, ou através de qualquer coisa que venha nos tirar daqui, nós sabemos que não acaba aqui. Só que esse amor tem que ser expandido, irmãos, tem que ser expandido. Bodoquena pertence a Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos e então finalizarmos nosso culto. E vamos orar, e após a oração o Júnior vai deixar o violão no jeito. Ele até me olhou assim, ó. Ele achou que ia falar que ele ia louvar, né? Ele me olhou. Não, é que combinado que vai ser eu, né, no final. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus, declarando algo que esse cântico nos fala. Amém? Senhor, nós te louvamos. Oh, aleluia, Pai, por essa natureza maravilhosa hoje, Pai, por essa bênção sobre nossa cidade, sobre nossa amada Bodoquena. Louvado seja. Obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia, junto aos seus apóstolos, junto aos seus discípulos, prometeu que o Espírito Santo Consolador viria, e hoje Ele tem liberdade aqui,
em nossos corações e nossas vidas. Paizinho, que esta palavra venha dar frutos nessa semana, que nós venhamos ser igreja lá fora, aonde nós estivermos, que não seja apenas aqui, Senhor, mas que possamos desfrutar desse amor, compartilhando com o próximo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós, Pai, te agradecemos por todas as coisas que nós estamos vivendo e por aquelas que nós vamos viver em novos tempos. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.